Pular, abraçar, dar gritinhos e socos no ar não vai resolver o problema de motivação na sua empresa. What? Você duvida? Nesse vídeo eu vou te trazer com base na neurociência por que isso só faz você gastar o seu budget, o seu orçamento e não vai te trazer resultados. Vem comigo. Olá, tudo bem? Como vai? Cícero Gabriel, Inteligência e Novos Negócios da FFA, e hoje eu venho te dizer por que esses tipos de treinamento não funcionam. Antes de mais nada, eu te peço que você curta esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, pois isso nos ajuda muito a crescer no ranking aqui do YouTube. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você também tem percebido uma série de treinamentos especialistas motivacionais que vem trazendo soluções empacotadas, contando mentirinhas bonitinhas para fazer você acreditar que isso vai resolver o problema do seu time? Pois é, eu sou um cara que acredita muito mais em suor, método e disciplina para se alcançar os resultados. Para você ter uma ideia, eu vou citar duas pessoas aqui que podem trazer um pouco de luz sobre esse ponto que eu estou falando. Um exemplo, Warren Buffett. Warren Buffett nunca teve estratégias estapafúrdias de investimento. Ele sempre colocou o seu dinheiro de uma maneira consciente a longo prazo em títulos que as pessoas até consideram conservadores. Outra pessoa que comenta em relação a esse ponto de conhecimento, esforço e até soluções empacotadas é o nosso filósofo Clóvis de Barros Filho, que ele fala que a gente está convivendo com um problema há 5, 10 anos, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa empresa. E uma pessoa do nada vai trazer uma solução que vai efetivamente de uma forma mágica resolver o problema. É muito mais profundo do que isso. A gente precisa fazer um diagnóstico, um entendimento profundo do que está acontecendo para efetivamente ter ações que gerem resultado, gerem motivação, gerem engajamento nas pessoas. E aqui um adendo, a gente tem dois pontos que são confundidos nas empresas, principalmente nas áreas de vendas, que fazem com que a gente não tenha efetivamente os resultados de longo prazo: estímulo e desenvolvimento. Eu vou trazer uma visão bem clara de cada um deles para que você entenda o que é um, o que é outro e como que você deve trabalhar cada um deles. Primeiro ponto que nós temos aqui é o estímulo. Nós agimos de duas formas: por estímulos internos e estímulos externos, o que é chamado de motivação extrínseca e intrínseca. Motivação intrínseca é a tua autoconfiança, teu propósito, teus objetivos. Isso faz com que você se mova, né? Essa é a motivação que vem de dentro. E existe a motivação extrínseca, que são, digamos assim, de um estímulo externo que você recebe e a partir disso você se move. Quando a gente fala em treinamentos, os treinamentos em geral focam numa motivação extrínseca, uma motivação externa. Abre parênteses aqui, pode ser sim que o treinamento faça a pessoa refletir e a partir disso agir, ou seja, trazendo algo como um semi-intrínseco, mas em geral os treinamentos eles são uma motivação extrínseca. E aí qual a ligação da motivação extrínseca como um treinamento com a neurociência, por exemplo, para que a gente explique padrões aqui de como as pessoas se comportam dentro das empresas? A Technical University of Munich, da Alemanha, fez uma experiência com algumas moscas para entender um pouco como que era essa questão dos estímulos externos para fazer com que as moscas agissem. Essas moscas têm alguns circuitos neurais muito parecidos com os nossos, que somos mamíferos. E o que foi constatado? Eles já entendiam que frutas e o cheiro de vinagre fazia com que as moscas se movessem buscando se alimentar. O grande problema é que foi identificado que após elas conseguirem se alimentar, existia uma liberação de dopamina, que é o hormônio que nos traz aquela sensação de satisfação, e as moscas paravam de se esforçar para buscar o objetivo, ou seja, foi feita uma motivação extrínseca que veio de fora, as moscas agiram e quando elas atingiram o objetivo que elas tinham, que era matar a fome no seu nível de fome, elas paravam de agir. É a mesma coisa que acontece com um treinamento motivacional, ou seja, de motivação extrínseca. A gente acaba dando algo para as pessoas, elas se motivam de uma certa maneira, num certo nível por um tempo, e depois que elas conseguem o que elas querem, ou se frustram no meio do caminho, elas acabam parando de seguir naquele caminho que a empresa está estabelecendo. Quando a gente coloca uma série de pessoas por horas, ou até mesmo um final de semana inteiro, com música alta, gritos, socos no ar, toda essa adrenalina mil, nós geramos nas pessoas uma hiperestimulação. Nós empurramos as pessoas do precipício para que elas efetivamente ajam na direção do que a empresa está colocando para elas. O grande problema é que depois que passa toda essa adrenalina, na segunda-feira, quando o jogo real vai acontecer, saímos do treinamento e vamos para o jogo real, para a vida real,
A segunda-feira te distribui vários jabs e cruzados de direita. A realidade vem como um touro bravo na sua cara e você acaba indo à lona porque não tem preparação, não tem desenvolvimento efetivo para conseguir atingir os resultados que você quer, que a empresa precisa que sejam atingidos. Então as pessoas não estão preparadas, né? A pessoa se motiva, mas não tem as ferramentas, não tem os métodos adequados para conseguir agir. Então agora a gente vai falar do que é mais importante, que é efetivamente o desenvolvimento. Então nós chegamos ao desenvolvimento. Qual que é o grande ponto do desenvolvimento? Ele leva tempo, ele requer processo, ele requer método. Isso faz com que as pessoas procurem atalhos, que é exatamente a questão da hiperestimulação. Abrindo parênteses aqui, não quer dizer que a hiperestimulação não funcione em um ou outro caso. Às vezes aquele chacoalhão pode fazer sim a pessoa se mover por um tempo, mas é o famoso voo de galinha. Ela começa voando e daqui a pouco a motivação cai e ela tem que se preparar, ela não encontra alternativas e saídas para seguir no caminho dela. E para a gente gerar desenvolvimento ou engajamento nas pessoas, eu sugiro que você veja esse vídeo no card aqui em cima, que tem lá alguns passos de geração de engajamento. Mas eu queria trazer uma visão um pouquinho diferente aqui, de que cada pessoa se engaja de uma forma, dependendo de qual nível de necessidade ou de busca essa pessoa está. E para isso eu trago aqui a pirâmide de Maslow, que traz as necessidades humanas. Então não adianta nada você querer que a pessoa foque em autoestima ou autodesenvolvimento, autorrealização, se ela ainda não cumpriu critérios básicos de necessidades fisiológicas e de segurança. E as empresas às vezes ficam colocando só remuneração, sendo que a gente tem coisas que tem que ser resolvidas na parte de baixo da pirâmide. Para aí sim as pessoas terem o entendimento de que essa remuneração pode alavancá-las para um outro nível da pirâmide. Então nós temos que estar atento aqui porque cada pessoa se motiva de uma forma. Algumas são por remuneração, outras são por reconhecimento, outras são por um misto das coisas, enfim, a gente tem que identificar onde as pessoas estão na sua pirâmide para conseguir engajar de uma forma mais efetiva. Então, para desenvolver essas pessoas, nós temos aqui alguns passos que são simples e eu acho que eles podem clarificar um pouco o teu caminho. Primeiro de tudo, as pessoas têm que ter metas e métricas claras. Elas têm que saber para onde elas estão indo e como elas vão chegar lá. Segundo, nós temos que fazer o acompanhamento corpo a corpo, ombro a ombro com essas pessoas, dando alternativas, dando caminhos, apontando soluções para que elas consigam efetivamente estar mais engajadas. Terceiro, acompanhar formas de mensuração dos resultados que estão acontecendo. Então, no plano real eu olho se ele atingiu ou não, e aqui eu mensuro efetivamente as causas de eu não ter atingido, qual foi o caminho que nós somos e por quê, quais foram os efeitos e causas e assim por diante. E por fim, a ação em si, que é você ter um direcionamento claro dos esforços e das ações das pessoas para que elas consigam sair daquela situação e alçarem novos níveis de resultado. Então é bem simples de entender. Nós precisamos estabelecer um ambiente que seja profícuo, que seja adequado para resultados de alto desempenho. Não adianta nada ficar empurrando as pessoas com hiperestimulação, acreditando que elas vão agir por si só. Método, métrica, formato, acompanhamento, é disso que você precisa. Caso contrário, você está procurando uma bala de prata para resolver um problema específico. E como eu falei anteriormente, você pode até ter um salto de resultado, mas se você não tiver um processo bem equilibrado, ou tiver tudo isso que eu te comentei anteriormente, você não vai conseguir sustentar esses resultados por muito tempo. E aí, ficou claro por que treinamentos motivacionais não vão resolver o problema de motivação na tua empresa? Parece meio contraintuitivo, não é mesmo? Veja, o ser humano ele pensa sempre primeiro em si, depois no grupo. Então, naturalmente, ele vai pensar em si antes de pensar na empresa. É aquela velha máxima, antes do avião decolar, que as pessoas comentam, primeiro você coloca a máscara em si, depois na criança. Isso vai acontecer, as pessoas olham para si. O ponto principal aqui é nós identificarmos em que momento da pirâmide as pessoas estão para que a gente consiga engajá-las de uma maneira mais efetiva. E mais do que isso, nós precisamos de desenvolvimento, de processos que tragam esta estabilidade, esta previsibilidade para as pessoas para que elas se sintam mais confortáveis e mantenham o seu nível de resultado. E claro, tem pessoas que nunca vão sair da questão
da base da pirâmide fisiológica e de segurança. Elas não conseguem sair dali porque elas não têm ambição. E essas pessoas, naturalmente, você nunca vai conseguir motivar. Porque por mais motivação extrínseca que você tenha, por mais estímulos que você dê, a mudança é uma porta que só se abre pelo lado de dentro. Então a pessoa tem que aceitar e buscar isso para si. Senão a mudança não vai acontecer. E se isso faz sentido para você, eu te peço encarecidamente que você curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, que isso nos ajuda muito a crescer no ranking aqui do YouTube. Se você tiver qualquer dúvida, coloca aqui embaixo que com certeza eu vou te responder. Eu te desejo muito sucesso, um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.